Nós vamos, queridos, meditar em um texto no livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eu coloquei como tema nesta mensagem: o que tenho, isso te dou. O que tenho, isso te dou. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A partir do versículo 1. A preciosa palavra de Deus diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém. Queridos irmãos, como nós lemos, o texto diz que havia um homem paralítico que costumava implorar, pedir uma esmola a todos aqueles que entravam no templo. E da mesma forma que ele pedia para tantas pessoas, e ele fazia isso quase que mecanicamente, ele fez o mesmo com Pedro e João, nesse momento particular, em que eles iam entrando no templo para a reunião das 3 da tarde. Pedro e João, queridos irmãos, eram homens que foram treinados pessoalmente por Jesus, e dentre tantos ensinamentos, eles aprenderam com Jesus a respeito das leis da colheita e os princípios da semeadura e colheita. Por exemplo, Jesus contou a eles e aos demais a respeito da parábola do semeador e de outros segredos do reino de Deus a respeito de semeadura, a respeito de produtividade. O texto de Mateus capítulo 13, versículos 10 e 11, diz que Jesus falava com eles por parábolas, porque Jesus estava tratando de segredos do reino de Deus, e para eles, esses segredos eram revelados, porém, para aqueles simplesmente curiosos, eles ouviam, mas não entendiam. E quando os discípulos não entendiam, Jesus os chamava à parte e dava a explicação das parábolas. E eles sabiam muito bem que se você tem uma semente, você não pode comer a semente,
E você também não pode deixar de semear a semente. E por óbvio, se a pessoa não tem a semente, ela não pode semear. E eles aprenderam que aquele que não semeia, ou por não ter a semente, ou por comer a semente, ou por se recusar a semear, porque ele ficou esperando o momento que no seu entendimento fosse o momento propício, ele não pode esperar um resultado positivo, ele não pode esperar fazer uma colheita, afinal, ele não plantou. Agora eles sabiam também que todo aquele e aquela que está com Jesus, ele não precisa deixar de semear. Que ele vai ter sempre, ele vai ter a semente para semear. Porque o Senhor Jesus garante, há uma garantia na palavra de Deus, que todo aquele que tiver o desejo de semear, segundo Coríntios, capítulo 9 e versículo 10, receberá a semente. E quando você começa a semear, a semente que Deus lhe dá, tem uma coisa muito interessante. À medida que você semeia, a semente que Deus lhe dá, Deus vai lhe dando mais sementes. Glória a Deus. Há pessoas que querem semear, porém receberam sementes ou até mesmo uma semente e não semeou aquela semente que recebeu, e quer semear mais sem sequer ter semeado a semente que Deus lhe deu anteriormente. Mas quando você começa a semear a semente que Deus lhe dá, você passa a receber mais sementes, e a sua produtividade aumentará mais e mais, a fim de que você possa produzir ainda mais, e a sua colheita será a colheita de mais frutos, a colheita de muito ou muitos frutos. Então, irmãos, o que Pedro e João fizeram? Vamos falar primeiro o que eles não fizeram. Eles não disseram ao paralítico: olha, rapaz, queira nos desculpar, porque nós não temos dinheiro. Nós deixamos tudo para seguir a Cristo. Nós somos pregadores do Evangelho. Então nós lamentamos. Não há nada que nós possamos fazer para ajudar você. Pelo contrário, eu fiquei imaginando que eles disseram para si mesmos: nós não temos uma semente financeira para dar a este homem, porque nós não temos prata nem ouro, mas nós temos uma semente, nós temos algo muito maior e muito melhor, e é isso o que nós vamos dar para ele agora. Acredito que eles se lembraram do que Jesus dissera sobre si mesmo em João capítulo 12, versículo 24. Na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Glória a Deus. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nesta noite o Espírito Santo está dizendo que quando você começar a semear a semente que Deus lhe deu, você receberá mais sementes, e mais sementes, e mais sementes, e a sua produtividade será uma grande produtividade. Então, irmãos,
Jesus, o próprio Jesus, é a semente de Deus. E é uma semente que teve que morrer, teve que ser plantada, teve que ser semeada, para que muitas outras sementes pudessem ser produzidas. Porque por meio da sua morte, aconteceram e acontecem muitas bênçãos, libertações, testemunhos, porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Então, irmãos, a revelação veio sobre Pedro e João, que eles tinham com eles uma semente poderosa, uma semente imperecível, uma semente de efeitos, que era o poderoso nome de Jesus. Glória a Deus! Porque sempre que o nome de Jesus é semeado, sempre que o nome de Jesus é plantado sobre uma situação, você pode esperar que os milagres vão acontecer e que o nome de Jesus será ainda mais glorificado. Porque quando o nome do Senhor Jesus é semeado, algo sobrenatural acontece. De uma forma exemplificativa, irmãos, nós vamos afirmar 4 coisas que acontecem quando você semeia o nome de Jesus em uma vida, em uma situação, em um ambiente. Glória a Deus. 4 coisas acontecem quando o nome de Jesus é plantado, o nome de Jesus é semeado. Glória a Deus. Pode ser que você não tenha dinheiro para dar para alguém, não tenha uma palavra lógica, uma palavra erudita, não tenha um argumento técnico para dar a alguém, mas você tem algo. E se você estiver disposto a dar daquilo que você tem, ou dar o que você tem, como disse Pedro, nós não temos prata nem ouro, mas do que tenho, isso te dou. Deus vai honrar a sua atitude. E 4 coisas vão acontecer. 4 coisas vão acontecer. A primeira delas, as expectativas são excedidas. Anote isso, guarde isso. As expectativas são excedidas. Atos capítulo 3 diz que o homem paralítico olhou para Pedro e João com grandes expectativas, porque ele esperava receber deles alguma coisa. Ele realmente estava esperando que eles lhe dessem algum dinheiro, ainda que fosse uma pequena moeda. Todavia, em vez de dar algum dinheiro, nós já lemos, mas vamos olhar para esse versículo novamente. Atos capítulo 3, versículo 6, diz que Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E queridos irmãos, aconteceu algo superior, maior do que aquele homem esperava receber. A sua expectativa era receber algum dinheiro, mas ele recebeu a cura completa. Ele recebeu a restauração. Não passava pela sua mente, ele não imaginava que naquele dia viria sobre ele o nome de Jesus, e que o nome de Jesus daria saúde a ele. Jesus, queridos irmãos, é maior do que os nossos sonhos, é maior do que os nossos desejos, as nossas expectativas. Ele é maior do que as nossas necessidades. Glória a Deus. Eu até fiquei pensando
é que Jesus atrapalha a nossa imaginação, porque por mais ousados que nós sejamos, no nosso imaginar, nas nossas orações, ele ultrapassa as nossas expectativas. Atrapalha no bom sentido, porque nós pensamos: Jesus realiza o alfabeto completo. Nós pensamos: Jesus realiza 1000. Aleluia. E eu fiquei pensando, irmãos, porque isso pode acontecer com a gente. No momento em que Pedro disse ao homem paralítico: nós não temos dinheiro, nós não temos prata, nós não temos ouro. Eu fiquei pensando, porque o homem estava olhando fixamente para eles, porque eles haviam dito: olhe para nós. Porque o homem pedia esmola mecanicamente. E Pedro, com João, chamou a atenção dele: olha para nós, levante o seu olhar para nós. E ele olhou, esperando, e de repente o que ele ouve é: nós não temos dinheiro, nós não temos ouro, nós não temos prata. E eu fiquei pensando que esse homem deve ter ficado um tanto abatido, um tanto decepcionado, naquele momento, daquele diálogo, quem sabe fração de minutos. Porque a palavra de Pedro e João era uma palavra de desesperança, porque o objetivo dele era receber algum dinheiro. Porém, ele não sabia que aquela era a história incompleta. Ele não imaginava como seria a conclusão daquele assunto, daquele diálogo. Ele não tinha a menor ideia de que algo maior e melhor para a sua vida estava a caminho, algo que daria a sua vida para sempre, algo que o projetaria para todos os tempos, algo que o colocaria na história da humanidade, algo que coloque o seu nome na história da humanidade. E no milênio, as pessoas estarão lembrando de você pelo que você fez em o nome de Jesus. Glória a Deus. E quando, irmãos, então Pedro e João passaram a ministrar a cura divina sobre aquele homem, pelo poderoso nome de Jesus de Nazaré, as expectativas daquele homem foram excedidas, porque ele recebeu muito mais além do que ele esperava. Assim como esse homem, irmãos, pode ser que alguns ou vários de nós estejamos decepcionados, porque nós gostaríamos que uma situação particular mudasse. Tudo está dando certo, tudo está acontecendo ok na minha vida, mas há essa situação particular que não muda. O tempo está passando e isso não muda, isso não se concretiza. A palavra de Deus hoje para você é que algo muito maior e muito melhor, algo que ultrapassa os seus desejos, algo que ultrapassa as suas expectativas, está a caminho do seu caminho. O que está acontecendo agora não é a história completa da sua vida. Agora, quando o Senhor Jesus concluir a próxima etapa da obra dele na sua vida, você verá que
as suas expectativas foram excedidas. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 3 e versículo 20, que Ele é poderoso para fazer e que Ele sempre faz tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. É pelo seu próprio poder, glória a Deus, que em nós opera. Então, quando você lança a preciosa semente, que é o poderoso nome de Jesus, 4 coisas acontecem. A primeira é que as expectativas são excedidas. E a segunda coisa que acontece quando você semeia esse nome maravilhoso é que você recebe um testemunho em sua vida que o faz pular de alegria. Glória a Deus. Atos 3:8 diz que o homem passara a maior parte da sua vida implorando por uma esmola na porta do templo todos os dias. Porém, neste dia, a sua vida foi mudada. E ele que nunca entrara no templo, apesar de estar todos os dias à porta do templo, ele teve acesso aos tribunais do templo. E ele entrou saltando e louvando a Deus. O texto diz, andando, saltando e louvando a Deus. Pulando de alegria, irmãos. Porque Deus fizera uma coisa nova na sua vida. Existem coisas que Deus faz na nossa vida que nós não podemos manifestar a nossa alegria só com um aplauso. Só que, oh Senhor, obrigado. Oh Jesus, obrigado. Existem coisas que Deus faz na nossa vida que a manifestação deve ser com pulos, com saltos. Se eu fosse mais jovem, eu ia entrar numa academia de dança. Para louvar a Deus de uma maneira mais corporal. Para dar saltos, louvando a Deus pelos seus grandes benefícios. Eu não ia ficar como eu fico aí, sem dar pulos e sem dar saltos. Aleluia. Então, ele que passara tantos dias na porta do templo, sem entrar no templo, até que o nome de Jesus foi plantado na sua vida. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, está nos revelando que se a semente de Cristo estiver dentro de nós, se de fato Jesus habitar em nossos corações, como diz a Escritura, não um Jesus da religião, não um Jesus cultural, mas se de fato Ele for Senhor, Ele for Salvador, se você não falar uma palavra, não der um passo sem o permisso dEle, coisas sobrenaturais, impactantes, coisas extraordinárias, coisas que abalarão a terra, começarão a acontecer em sua vida. Aleluia. Você pode ter certeza de uma coisa: Deus quer fazer algo novo em sua vida, uma coisa de tal magnitude que fará você saltar de alegria. Não importa quão crítica esteja a sua situação agora. Não importa que você esteja imobilizado ou imobilizada nessa situação. Isaías capítulo
43, versículo 18, diz: eis que faço, passado passou, deixa para lá. Eis que faço uma coisa nova, agora, aleluia, agora sairá a luz. Porventura, você não está percebendo, você não está notando nada, aleluia, você não está sentindo que algo novo está acontecendo. Deus diz: eu colocarei um caminho no deserto, eu abrirei rios no ermo. Oh, aleluia, glória a Deus. Agora, queridos irmãos, quando uma semente é plantada, eu trabalhei muito na lavoura, a gente cava a terra e coloca a semente no subsolo. Nós colocamos aquela semente e o agricultor, pela fé, ele espera. Porém, nós não percebemos os estágios iniciais da germinação, do nascimento e do crescimento daquela planta, enquanto ela não aparece acima do solo. Igualmente, você tem a semente, você tem o nome de Jesus, você tem a palavra de Jesus. Eu estou pregando nesta noite esta mensagem para que esta semente do nome poderoso de Jesus esteja sobre a sua vida. Porém, você não saberá quando a semente está se desenvolvendo. E o primeiro que a semente desenvolve é as chamadas estruturas radiculares, que são algo como um fio de cabelo, que vão formar as raízes. Raízes que trarão nutrição para aquela planta. Aleluia. Nós só vemos quando ela ultrapassa o solo, mas não sabemos o que está acontecendo no subsolo. A nossa atenção é chamada apenas quando as folhas aparecem. Da mesma forma, irmãos, quando Deus está trabalhando em nossas vidas, por causa da semente que está no seu interior, às vezes você vem aqui, recebe a oração da fé para a cura, para uma solução, para um milagre. A semente foi plantada pelo poderoso nome de Jesus, e algo novo vai acontecer. Porém, nós não estaremos conscientes de tudo o que está acontecendo no subterrâneo. Quando este homem paralítico foi levado e colocado à porta do templo naquele dia, nem ele e nem os seus amigos que o carregaram e que o colocaram na porta do templo tiveram o sentimento ou a sensação de que aquele dia seria o último dia, que aquele homem seria colocado na porta do templo para pedir esmolas. Eles não sabiam de todo um trabalho subterrâneo que Deus já tinha feito para que aquele homem fosse curado naquele dia. Porém, queridos, o trabalho subterrâneo de Deus começou na vida daquele homem, quando Jesus escolheu Pedro e João para serem os seus discípulos, quando Jesus deu a eles treinamento e desenvolvimentos especiais sobre os princípios do reino de Deus, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo,
E o trabalho subterrâneo de Deus continuou quando Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo desceu e foi derramado sobre Pedro e João. E eles foram batizados no dia de Pentecostes com o Espírito Santo e com fogo. E o trabalho subterrâneo de Deus culminou com a cura daquele homem, envolvendo Pedro e João, para que estivessem na porta do templo, precisamente, exatamente, no dia e na hora em que o paralítico estivesse lá. Nós podemos raciocinar, e eu fiquei pensando, que Pedro e João poderiam ter estado em outro lugar, ou ter entrado por outra porta. Porém, Deus se certificou de que eles estariam naquele lugar, na porta do templo chamada Formosa, no momento certo, porque havia alguém que Deus estava preparando para ser um grande testemunho, porque aquilo faria com que aquele homem pulasse de alegria e o nome de Jesus seria glorificado. Como eu disse, você não pode ter dinheiro para dar a alguém, você pode não ter um conhecimento técnico a respeito de psicologia, a respeito até mesmo de um maior conhecimento bíblico para dar a alguém. Porém, você tem muito mais do que tudo isso, porque você é mais que um milionário. Diga para a pessoa: você é mais do que um milionário. Você é mais do que um milionário. Você é mais do que um milionário. Você tem o nome de Jesus. O nome de Jesus está no seu coração. O nome de Jesus está na sua mente. Glória a Deus. Você é mais do que um professor doutor. Você é mais do que um erudito. Você tem o Espírito de Deus. E você tem o poderoso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O nome de Jesus está no seu coração. O nome de Jesus está na sua boca. E quando esse nome é pronunciado sobre qualquer pessoa, sobre qualquer situação, algo que não pode ser resistido acontece. Algo que não pode ser impedido acontece, porque há poder no nome de Jesus. E eu tenho uma pergunta de diagnóstico para você. A pergunta é: o que você tem feito com essa preciosa semente de poder e de justiça que é o nome de Jesus? Se você tem semeado o nome de Jesus em todas as situações que aparecem no seu caminho, se você tem plantado o nome de Jesus no caminho e na vida de outras pessoas, se você tem invocado o nome de Jesus para ajudá-lo, porém não egoisticamente, porque há orações que não são respondidas, porque essas orações, elas são realizadas na primeira pessoa do singular. E Tiago falou: se você orar apenas na primeira pessoa do singular, você pode orar, você pode clamar, você pode subir no morro, descer do morro, que a sua oração não será respondida. Ore pelos outros, peça pelos outros. Porém, se você tem invocado o nome de Jesus para ajudá-lo, mas também para ajudar outras pessoas, para salvá-lo, mas também você tem falado o nome de Jesus para salvar outras pessoas, se você tem invocado o nome de Jesus para livrar você das suas aflições pessoais, mas também para livrar outras pessoas das suas aflições, dos seus temores e dos seus medos, se você tem clamado o nome de Jesus para acalmar as tempestades da sua vida,
mas também para acalmar as tempestades nas vidas de outras pessoas. Eu quero lhe dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, prepare-se, porque Deus vai realizar algo tão grande em sua vida, que gerará um grande testemunho, porque Deus vai realizar algo tremendo em sua vida, que fará as pessoas entenderem que só o Senhor é Deus, e que foi a graça, a misericórdia, a bondade, o poder e a justiça de Deus que fez isso. E você vai pular de alegria. Aleluia. Por causa do nome de Jesus, irmãos, Deus tem feito muitos trabalhos subterrâneos, e Ele está fazendo, e Ele vai fazer muito mais, porque Deus trabalha no subterrâneo. Há um livro que eu gosto muito, que tem como título, e eu recomendo a leitura: Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você está dormindo, enquanto todos estão dormindo, Deus está trabalhando a seu favor. Glória a Deus. Você não vê, você não sente, ninguém está vendo, porém um grande milagre está acontecendo no subterrâneo da sua vida. Um milagre que no tempo de Deus virá à luz. Glória a Deus. Agora, queridos, nós sabemos que uma semente, ela começa a germinar quando ela é lançada em um ambiente apropriado, em termos de composição atmosférica, de água, de temperatura adequada. Eu ontem fui ler a respeito de sementes, e eu vi que mesmo quando uma semente está dormindo, essa semente, quando ela é semeada, encontra um ambiente propício, essa semente acorda para a vida. E como disse aos irmãos, a primeira estrutura a desenvolver-se é a radícula, que dará origem à raiz, com funções de sustentação daquela árvore, de absorção de água e de nutrientes pela planta. É o que Deus está fazendo para você é o que Deus está fazendo para você e por você. Qual é a nossa parte? A nossa parte é criar um ambiente espiritualmente favorável. Obviamente, um ambiente, para ser espiritualmente favorável, tem que ser também um ambiente emocionalmente favorável. Glória a Deus. E você planta o nome de Jesus, e você não pode ver o que está acontecendo no subterrâneo. Você nem sequer tem consciência de que algo está germinando, de que algo está crescendo em sua vida. Porém, algo sobrenatural está acontecendo no subterrâneo. Aleluia! Deus primeiro vai criar as raízes. Há pessoas que querem que a planta nasça sem raízes. Não! Deixa Deus, espere Deus trabalhar no subterrâneo da sua vida. Porque ali no subterrâneo da sua vida, os milagres estarão acontecendo. Este homem, irmãos, incapacitado, era uma paralisia de nascença. Por anos, ele passou por dores, por sofrimentos, por desconfortos. Porém, quando a semente do nome de Jesus foi semeada na vida dele, a dor foi embora, o desconforto foi embora,
todo o sofrimento chegou ao fim, e o que brotou foi um testemunho que deixou as pessoas cheias de admiração e de espanto. O registro de Atos capítulo 3, versículos 9 e 10 é explícito, porque diz que todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. O nome de Jesus na sua vida vai acabar com a sua dor, acabar com as censuras, acabar com a sua vergonha, acabar com as aflições na sua vida e nas vidas de todos aqueles e todas aquelas onde esta semente for plantada. Talvez a necessidade é que essa semente seja plantada na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida do seu irmão. Você é o responsável por essa semeadura. E quando você plantar, muito cedo, muito mais cedo do que você pensa, uma linda planta vai brotar e vai disparar para a vida, porque nada vai poder impedi-la de vir à luz. Estamos falando de um testemunho que irá encher as pessoas com admiração, porque Deus trabalha no subterrâneo. Porém, haverá um momento que Ele vai tornar pública a sua obra, para que as pessoas vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O texto diz que as pessoas, ao contemplarem aquele homem que fora paralítico, andando, pulando, glorificando a Deus, ficaram cheias de pasmo e de assombro pelo que acontecera, e todo o povo correu atônito para perto de Pedro e João. Glória a Deus. O nome de Jesus, irmãos, é a semente que dá alegria. Uma alegria sim para pular. Uma alegria que ninguém pode impedir. Uma alegria que ninguém pode pular. Mais tarde, o mesmo apóstolo Pedro escreveu com muita propriedade em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 9, dizendo: ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nesta noite o Espírito Santo está nos revelando o método de lançar a semente para colher resultados de uma semeadura. Porque a palavra está dizendo que se nós lançarmos a semente da forma apropriada, não precisamos ficar preocupados com o que está acontecendo no subsolo. Aleluia. Podemos ir dormir como aquele homem que plantou um campo e foi dormir. E no outro dia, quando ele acordou, não sabendo como o milagre acontecera, e o campo já estava pronto para a colheita. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa que Ele está trabalhando no subterrâneo da sua vida, e grandes coisas você vai colher na sua vida. Nós estamos falando de 4 coisas sobrenaturais que acontecem quando o nome de Jesus
é semeado. Primeira, as expectativas são excedidas. Segunda, você recebe um testemunho que o faz pular de alegria. E a terceira coisa que acontece é que as obras do diabo são destruídas. Falando profeticamente sobre Jesus, irmãos, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lá no início de tudo, lá no jardim do Éden, Deus disse: e porei inimizade entre ti e a mulher. Jesus estava falando com a serpente. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus é essa semente que esmaga a cabeça da serpente, que frustra os intentos de Satanás, que destrói as obras do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, nos diz que a razão pela qual Jesus apareceu, Jesus se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para isto, 2 pontos, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Esse homem paralítico era um homem que o diabo tinha paralisado todas as áreas de sua vida. Não somente, irmãos, as suas pernas, mas as suas finanças foram prejudicadas. Era por isso que ele era um homem que estava implorando por uma esmola. Naturalmente, apesar de ser um homem paralítico, ele era um homem que vinha de uma família que tinha terras, porque todos receberam terras. Porém, as suas finanças foram prejudicadas. A sua força, a sua saúde, ele dependia de pessoas para movê-lo de um lugar para outro. Atos capítulo 3, versículo 2 diz que ele era coxo desde o ventre de sua mãe, desde o primeiro dia de vida. Ele estava vivendo com uma limitação, com um impedimento que afetou a sua vida, afetou o seu futuro, afetou o seu ir e vir. Ele não se locomovia sozinho. Ele dependia da boa vontade de pessoas que o levassem de um lado para o outro. Porém, queridos irmãos, no momento em que o nome de Jesus foi lançado sobre ele, as obras do diabo foram destruídas. Ele foi libertado de todas as dependências, as cadeias malignas que o mantinham em cativeiro foram destruídas. Eu preciso falar algo de maneira direta, e eu quero falar isso pelo Espírito Santo nesta noite. Quando você invocar o nome de Jesus, como diz as Escrituras, a cabeça dessa serpente que tentou enganar você, que tentou destruir você, que tentou desviar você, que tentou feri-lo e quem sabe já feriu. Quem sabe você é uma pessoa ferida. A cabeça dessa serpente, quando você invocar o nome de Jesus, como diz as Escrituras, a cabeça dessa serpente será esmagada. Romanos, capítulo 16, versículo 30. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Quem sabe a cabeça daquela serpente passou despercebida em sua casa.
em sua família, em seus negócios e em seu ministério. E ela ficou ali, esperando devorá-lo. A palavra que o Senhor nos manda hoje está dizendo que a cabeça dessa serpente será esmagada. E já está sendo esmagada pelo poder do nome de Jesus. Porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? A semente de Jesus está aqui e está em você. E ao invocar o nome poderoso de Jesus, seja aqui, seja lá na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua carreira profissional, seja na sua vida financeira, esse nome irá quebrar todas as correntes, irá destruir todos os jugos, todas as cadeias que demônios usaram para enfraquecer a sua mente, para destruir as suas finanças, para frear a sua vida, para impedir a sua família, para impedir o seu crescimento ministerial, porque há poder nesse nome, há poder no nome de Jesus. Para aquele homem, aquele dia em que o nome de Jesus foi pronunciado sobre ele, foi o dia da sua libertação. E hoje é o seu dia de libertação de cada muro que Satanás colocou para que você não avance, de cada armadilha, de cada engano. Esses demônios que interrompem, vamos dizer no passado, esses demônios que interromperam bênçãos em suas vidas, serão amarrados e serão acorrentados e serão lançados desde logo em trevas exteriores, em nome de Jesus. Em orações, às vezes, diante de determinadas calamidades, eu peço: Senhor, eu preciso de uma intervenção divina, que está além daquilo que com força humana, ou palavras humanas, eu posso pronunciar em nome de Jesus. Eu preciso de um auxílio divino, para que esses demônios sejam amarrados, acorrentados e desde logo lançados em trevas exteriores, porque o Senhor, Ele faz isso hoje, por amor dos seus servos. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Aqui está falando de anjos que já foram lançados no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Aleluia. Amém? O que o Espírito Santo está dizendo hoje é: torne-se uma pessoa que os demônios tenham medo de você. Torne-se uma pessoa que os demônios tenham medo de você. Porque a notícia corre no mundo dos demônios, e os demônios terão medo de você. Queridos irmãos, esta noite é uma noite que estava marcada na agenda de Deus como uma noite de resgate, uma noite de libertação. Deus já estava trabalhando no subterrâneo da minha vida e da sua vida, para que nesta noite nós tivéssemos o conhecimento de que todas as cadeias podem ser quebradas e são quebradas em nome do Senhor Jesus. Eu quero mencionar alguns textos da palavra de Deus. Por favor, anote esses textos. Você vai precisar deles. O primeiro em Joel capítulo 2, versículo 26, que diz: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo
será humilhado. O segundo em Joel capítulo 2, versículo 27. Se aproprie desta palavra. Quem sabe você tem sido humilhado. Quem sabe você tem que ter andado de cabeça baixa. Mas a palavra de Deus está dizendo: nunca mais o meu povo será humilhado. Joel capítulo 2, versículo 27, é o versículo seguinte. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. O terceiro texto em Isaías capítulo 29 e versículo 22, que diz: por isso o Senhor que redimiu a Abraão diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Isaías capítulo 50, versículo 7. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firmemente como a pederneira, e sei que não serei envergonhado. Salmo 119, versículo 80. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Ezequiel capítulo 36 e versículo 28. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O nome de Jesus, irmãos, é uma semente poderosa. É uma semente gloriosa, é uma semente explosiva. E quando nós pronunciamos, quando nós plantamos, quando nós semeamos, quando nós invocamos o nome de Jesus, como diz as Escrituras, 4 coisas acontecem, coisas sobrenaturais. Primeiro, as expectativas são excedidas. Segunda, você recebe um testemunho que o faz pular de alegria. Terceira, as obras do diabo são destruídas. E em quarto lugar, acontece uma grande colheita de almas. Glória a Deus. Essa foi, irmãos, a principal razão pela qual Deus semeou na mulher o seu filho Jesus. Deus buscava e Deus busca uma colheita abundante de almas. E era ao colocar na semente da mulher a pessoa maravilhosa de Jesus, aquilo representava o resgate de toda a humanidade perdida. Porém, mais do que a cura das nossas enfermidades, mais do que a libertação de vícios, mais do que a libertação financeira ou qualquer outro avanço em nossas vidas, Deus está mais preocupado com as nossas almas e com as almas de toda a humanidade. Ezequiel capítulo 18, versículo 23, a Bíblia diz: vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Ou seja, pergunta o Senhor Deus. Não. Numa outra tradução diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. E o que Deus quer com esse ímpio? Deus diz: eu gostaria de vê-lo arrepender-se e viver. E quando a semente do nome de Jesus é lançada, e a pessoa em cujo coração a semente foi lançada, abre o seu coração para receber o nome de Jesus, a partir deste momento, uma revolução espiritual envolvendo aquela pessoa começa a acontecer. E o que acontece no mundo espiritual? Aqueles e aquelas que estavam sob o domínio de Satanás, porque existem homens e mulheres andando de um lado para outro, mas espiritualmente estão acorrentados, estão escravizados
pelo poder do nome de Jesus, quando a pessoa abre o seu coração para a semente que foi lançada, automaticamente ele é libertado e é transportado do império das trevas para o reino da luz, pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que estão cegos, porque as suas mentes foram obscurecidas por uma ação de Satanás. E onde esta ação acontece? Esta ação acontece no rádio, esta ação acontece na televisão, esta ação acontece nas leituras, esta ação acontece nas salas de aula. Cegueira. Quando a semente é lançada e a pessoa abre o seu coração, uma lâmpada se acende nas suas mentes, ou mais do que uma lâmpada, irmãos, um farol se acende nas suas mentes, para que elas vejam, para que elas enxerguem o caminho de Deus. E há um efeito colateral, quando a pessoa tem a sua mente iluminada com a verdade. Qual é esse efeito? Deus aumenta a capacidade intelectual dessa pessoa. É aquilo que é chamado QI, quociente de inteligência. Queridos irmãos, semear essa semente é algo fenomenal. Não há algo maior que você possa fazer por alguém do que colocar essa semente na vida de alguém. É melhor do que dar dinheiro, é melhor do que arrumar um emprego, é melhor do que dar uma cesta básica. E também receber esta semente é algo fenomenal. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele, Jesus, tenha a supremacia. Nós podemos aplaudir o nome do Senhor Jesus, irmãos. Voltando, irmãos, ao texto inicial. As pessoas ficaram maravilhadas. E elas queriam saber como esse homem havia sido curado. Quem o curara? E como ele havia sido curado? E Pedro disse a eles que tudo era resultado da fé no nome de Jesus. Que foi o poder do nome de Jesus que trouxe a cura completa para aquele homem que até então era um homem incapacitado. Atos capítulo 3, versículo 16. E a seguir, irmãos, diz a Bíblia que Pedro e João foram lançados na prisão pelos saduceus. Todavia, enquanto eles continuaram falando sobre o poder que há no nome de Jesus, muitos daquelas pessoas que ouviram e que viram o testemunho daquele homem até então paralítico, voltaram-se para Cristo. E nós já podemos fazer um balanço geral com base em Atos capítulo 4, versículo 4. No dia de Pentecostes, 3.000 almas, quase 3.000 almas foram salvas. E agora, no dia em que esse homem paralítico foi curado, outras 2.000 pessoas foram salvas, de sorte que o número daqueles que creram chegaram perto de 5.000. Então, queridos irmãos, quando esta poderosa semente, que é o nome de Jesus, é lançada sobre uma pessoa, sobre uma vida, sobre uma família, sobre uma circunstância, sobre uma situação, não importa
quão difícil esteja aquela situação, 4 coisas sobrenaturais vão acontecer. Primeira, as expectativas são excedidas. Segundo, você receberá um testemunho que o fará pular de alegria. Terceira, as obras do diabo são destruídas. E quarto, vai acontecer uma grande colheita de almas. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo, irmãos, que Deus compreende e que Deus aplica os princípios do semear e do colher muito melhor do que qualquer um de nós. Porque desde o princípio ele estabeleceu em Gênesis capítulo 1, versículo 12, que as plantas dão sementes de acordo com as suas espécies, e que os frutos das árvores que produzem sementes de acordo com as suas espécies. E o texto diz que Deus estabeleceu esta lei, que ele selou esta lei, e que ele viu que ficou bom. Deus sabe que quando você semeia feijão, você não vai fazer outra colheita senão uma colheita de feijão. Que quando você semeia sementes de milho, você fará uma colheita de espigas de milho. Porque você não pode semear sementes de laranjas e colher uma colheita de batatas. Porque tanto as sementes darão frutos segundo a sua espécie, como também os frutos em que há sementes produzirão outras sementes segundo a sua espécie. O próprio Deus, como nós já lemos, ele semeou aqui na terra uma semente, que foi uma criança, uma semente da mulher, que nasceria com capacidade para esmagar a cabeça da serpente. E o evangelista João registra as palavras de Jesus no capítulo 3, versículo 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que ele semeou o seu filho unigênito, ele deu o seu filho unigênito para que ele pudesse fazer uma colheita de muitos filhos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, ele diz que quando chegou a plenitude dos tempos, o tempo certo, o tempo de Deus, nem antes e nem depois, mas o tempo determinado por Deus, porque Deus estava trabalhando no subterrâneo da história. E quando chegou o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mulher, nascido judeu sobre a lei, para comprar a liberdade. Nós que éramos escravos, fomos livres, para que o Pai pudesse nos adotar como seus próprios filhos. Eu fiquei pensando, irmãos, o que aconteceria se naquele dia Pedro e João nada tivessem feito? Eles não tinham dinheiro, eles não tinham ouro, eles não tinham prata. O que teria acontecido se eles simplesmente tivessem passado por aquele homem paralítico, como tantas outras pessoas passaram? Parece fácil concluir. Em primeiro lugar, aquele homem não teria sido curado. Ele teria permanecido sob a escravidão e a opressão daquela enfermidade e a opressão do diabo. E em segundo lugar, todas aquelas quase 2.000 pessoas que estavam prontas, que estavam ansiosas, que estavam maduras para a salvação, elas não teriam sido arrancadas da jaula, do cativeiro de Satanás. Queridos irmãos, o nome de Jesus é uma semente muito preciosa, é um nome de muito poder para ficar esquecido, para ser desprezado, para ser enterrado.
A palavra do Espírito Santo para você e para mim hoje é plante. Plante. Oséias capítulo 10, versículo 2 diz: semeai. Depois você vai colher, lavrai o campo. É tempo de buscar ao Senhor até que venha a chuva e chova a justiça sobre vós. Eu encerro dizendo: continue plantando. Plante onde você for. Plante onde você está. Plante onde você estiver. Plante em qualquer situação. Se a situação está sendo favorável, plante. Se a situação está sendo desfavorável, plante. Se o vento está a favor, plante. Se o vento está contra, plante. E se você não tem semeado, se você está no grupo de pessoas que tem guardado a semente, tem a semente, mas não tem semeado a semente, comece hoje a plantar. Porque quando você começar a plantar e a semear, 4 coisas que não podem ser impedidas. Nem todos os demônios, nem uma coalizão de demônios poderá impedir, quando você começar a plantar, nenhuma coalizão de demônios poderá impedir que, no mínimo, essas 4 coisas aconteçam na sua vida. E enquanto você estiver fazendo isso, a serpente que está lá fora, pronta para roubar, matar e destruir, ela não será capaz de envolver você, de envolver a sua família, com seus enganos, com as suas seduções, com as suas mentiras, porque você vai se tornando cada vez mais apto, cada vez mais equipado para detectar as obras do maligno, para desfazer as obras do maligno. E quando você estiver fraco, o Espírito Santo virá ao seu encontro para ajudar você na sua fraqueza. Isaías capítulo 55, versículo 19 diz: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Romanos capítulo 8, versículo 16, do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, o próprio Espírito, o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A sua parte, a minha parte, a nossa parte é continuar plantando esta semente, que é o nome de Jesus, que é o Evangelho de Jesus. Plante. Ou quem sabe, outro plantou e você vai regar. Agora, há uma coisa: Deus vai dar o crescimento. E você e sua família e todos aqueles e aquelas que Deus colocar no seu caminho, no caminho da sua vida, definitivamente serão abençoados e terão razões de sobra para dançarem e pular de alegria. Fiquemos de pé, por favor, e leiamos Isaías, capítulo 58 e versículo 11. Vamos ler juntos esta palavra. E o Senhor, fale com convicção e com autoridade, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Ó Senhor, nós cremos nesta palavra, recebemos esta palavra, os nossos corações estão dilatados, tanto pelo poder da tua palavra, como para abrigar a tua palavra.
Eu tenho consciência de que alguma expressão foi minha. Porém, algumas palavras vieram do teu trono. Eu sou apenas uma voz, mas a palavra é tua, a autoridade é tua, a revelação é tua, aleluia, a glória é tua. Eu peço, Senhor, que esta semente encontre em nossos corações a boa terra, a terra boa, para que ela possa encontrar um ambiente propício para a germinação, para o nascimento, para o crescimento, para a frutificação. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E que venha, Senhor, uma grande colheita na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, superando as suas expectativas, superando os seus sonhos, superando as suas orações, superando, Senhor, os seus objetivos. Oh, aleluia! Superando, Senhor, as expectativas dos pais em relação aos filhos, as expectativas dos avós em relação aos seus netos, as expectativas dos irmãos e dos amigos em relação a outros irmãos e a outros amigos, cujos corações foram e serão abertos para receber esta preciosa semente, que é o nome de Jesus. Oh, aleluia! Para que pelo poder desse nome, pela fé nesse nome, toda paralisia seja removida, toda incapacidade cesse, toda dependência chegue ao fim, pelo poder do nome de Jesus. Eu vou pedir aos pastores que estão aqui, que venham aqui. Nós vamos estender as nossas mãos sobre vocês que estão aqui. Aleluia. Mantenham-se ligados no trono da graça de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. A bênção de Deus está aqui. O Senhor envia a sua palavra com objetivos, com propósitos específicos. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificamos o nome do Senhor. Os irmãos podem estender as mãos sobre este povo e sobre pessoas que estão conosco pela internet. Nós pronunciamos a cura, a bênção, a provisão divina, os milagres, o fim da paralisia, o fim de toda incapacidade, o fim de toda dependência. Aleluia, aleluia. Deus está te dando autonomia. Deus está te dando um voo. Aleluia, aleluia. Você não mendigará. Você não mendigará uma palavra. Você não mendigará um momento de amor. Você não será um mendigo espiritual. Você não será um mendigo emocional. Deus te dá autonomia. Oh, aleluia. Para você andar, para você saltar, para você pular, para você louvar, para você glorificar, porque um grande milagre já estava acontecendo no subterrâneo da sua vida, e agora vem a luz pelo poder de Deus. Receba em nome de Jesus, receba este novo tempo para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É um milagre para a sua casa. Oh, glória a Deus. É um milagre explosivo na sua casa. Oh, glória a Deus. Não haverá corações petrificados. Oh, aleluia. Não haverão corações endurecidos.
Oh, glória a Deus! Não haverão corações endurecidos na sua casa, em nome de Jesus. O poder explosivo deste nome está destruindo todas as cadeias, todo engano, toda malícia, toda sedução do inimigo está repreendida. Nós nos levantamos como servos de Deus, como ministros da palavra de Deus. Nós nos levantamos contra estas hostes infernais para repreendê-las, para proibi-las, em nome de Jesus Cristo. E se houver resistência, nós pedimos ao Rei da Glória que envie anjos poderosos, que envie anjos guerreiros para amarrar esses demônios, para lançá-los desde agora em trevas exteriores, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O nome do Senhor está sendo glorificado em nosso meio. Vamos continuar orando, queridos. Vamos continuar pedindo ao Senhor nesta noite. Aleluia. Há uma nuvem de glória aqui nesta noite, sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, sobre o teu povo, bem como aqueles que estão conosco através da internet. Vem, Espírito Santo. É bem possível que você chegou aqui nesta noite. Quem sabe você não tem prata, quem sabe você não tem ouro, mas Deus quer produzir milagres na sua vida. Quem sabe você não tem nada no seu bolso, mas você vai produzir grandes milagres em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas Deus pode lhe usar de uma forma tremenda e poderosa. Com o estender das suas mãos, com o abrir da sua boca, grandes milagres podem acontecer na minha e na sua vida. Ó Espírito Santo, que os paralíticos comecem a saltar, que os cegos possam começar a ver, que os surdos começam a ouvir. Aleluia, que os manetas começam a se movimentar aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Que as portas possam se abrir, que as janelas possam se abrir, que um grande terremoto possa acontecer na nossa vida aqui nesta noite. Vem, Espírito Santo, vem mover este lugar, vem sacudir, Senhor, a nossa estrutura. Que no mundo espiritual, tudo, Senhor, possa começar a germinar em nossa vida e tomar grandes volumes e crescimento. Que o novo tempo, que o novo amanhecer possa, Senhor, acontecer em nossa vida. Toma, Senhor, as tuas vidas. Toma, Senhor, estes vasos. Toma, Senhor, as nossas mentes. Toma, Senhor, a nossa vida. E começa, Senhor, a germinar em nossos corações grandes entendimentos, Senhor, grandes mensagens da vida, que possa, Senhor, dar um novo norte, um novo caminho, um novo deslumbrar na vida dos teus filhos. Ah, Senhor, que a tua mão possa guiar os teus filhos. Aleluia! Que a nuvem negra possa passar, que os ventos tenebrosos possam passar. Aleluia, que as montanhas possam ficar para trás. E abre, Senhor, diante de nós um novo tempo, um novo amanhecer. E que a aurora, Senhor, possa começar a raiar na vida dos teus filhos, Senhor. E as frutificações começam a aparecer na vida dos teus filhos. Ó Pai Celestial, ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, aqueles que estão em grandes dificuldades. Ajuda, Papai, aqueles que se encontram em grandes dificuldades na vida. A eles começar a doar aquilo que não tem e aproveitar esse momento para gerar grandes milagres em suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Faz aparecer, Pai,
faz aparecer, Pai, daqueles que não têm a produzir no Teu reino, Senhor, porque não é necessário prata e ouro para as grandes realizações aqui nesta terra. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, faça produzir, Papai, milagres do Teu reino. Faça produzir, Papai, e germinar sementes espirituais na vida dos Teus filhos. Acreditar nesta palavra, nesta noite, Senhor, que tudo pode acontecer sem a prata e sem o ouro, porque a semente espiritual é que produz no Teu reino, Senhor, as grandes e as grandes maravilhas. Em nome do Senhor Jesus, nós recebemos, Pai, esta palavra para as grandes realizações aqui nesta terra. Faça, Senhor, que haja um compreendimento e um entendimento que o Teu trabalhar, Senhor, é numa esfera celestial e mais alta, Pai. Ajuda os Teus filhos a desencilhar da terra e começar a produzir no céu as grandes obras celestiais, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Ajuda, Papai, a eles lançarem as redes espirituais, a lançar, Senhor, pela fé, o momento da alta produtividade, através, Senhor, das sementes espirituais. Ó Senhor, revitaliza os Teus filhos com as grandes produções das sementeiras espirituais, aonde os campos vão produzir e germinar para Ti, Senhor, e avançar no Teu reino. Que as forças da terra, do inferno, e as forças do inferno não irão prevalecer com esta sementeira, mas antes, Papai, irão avançar, produzir, multiplicar e amontoar grandes celeiros do Teu reino. Ragai, Churicopa, Novassovas, Encanto, Nomassorra, Bacai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Faça, Senhor, que cada coração tenha a sua espécie de semente, com seus dons, com seus talentos, em nome do Senhor Jesus. Faça, Espírito Santo, que cada ministério se levante para grandes produções do Teu reino, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.